Bom dia, queridos, amados irmãos, que alegria podermos falar com vocês nesse domingo, dia do Senhor. Se estivéssemos em dias normais, essa seria aquela semana chamada Semana Santa, porque é quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém, tem os seus últimos encontros na sexta-feira. Ele não apenas é crucificado e morto, sepultado, como no domingo seguinte teríamos aí a ressurreição, o culto, a alvorada da ressurreição. Infelizmente, com essa situação toda, não podemos estar aí reunidos, mas mesmo assim, tendo nossas programações de certa forma canceladas, nós iremos aqui realizar aquilo que for possível. Então, lembrando a entrada do Senhor Jesus lá em Jerusalém, eu quero ler para vocês o texto que se encontra aqui em Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Pensando, queridos irmãos, nesta porção bíblica, nós vamos recordar uma música muito bonita que nos fala exatamente sobre esse episódio agora aqui narrado no Evangelho de Mateus: mantos e palmas espalhando o vento. Vamos ouvir essa melodia.
queremos aproveitar nesse momento para saudarmos os nossos queridos irmãos que completam nessa data um ano a mais de vida. Nós nos lembramos aí da nossa irmã Nayara, bem como nosso irmão, Sr. Jordil. E a ambos aí os nossos parabéns, que Deus derrame ricas e preciosas bênçãos sobre as suas vidas. E a você, meu querido irmão, que está aí em casa nessa hora, nós vamos fazer nossa meditação. E eu gostaria de ler no livro do profeta Joel, no seu capítulo 2, apenas o versículo 12. Várias igrejas colocaram aí hoje como jejum nacional. Já tivemos isso domingo passado. Estão colocando novamente hoje, bem como no próximo domingo, dia 12. Já falamos domingo passado sobre o jejum, mas gostaríamos de mencionar alguma coisa paralela nesta manhã. Assim nos diz o texto aqui em Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, rendemos-te graças pelo privilégio que temos de falar diretamente contigo nesta manhã. Fala, Senhor, aos nossos corações, através da exposição da Tua Palavra. E de uma forma especial, derrama bênçãos copiosas sobre a vida nossos irmãos que estão aí nos ouvindo, participando desse momento de adoração ao Senhor. Especificamente os aniversariantes, a Nayara, o Sr. Jordil, que a bênção do Senhor os alcance, onde quer que os mesmos estejam nesta hora. E que nada atrapalhe essa nossa profunda comunhão com o Senhor, enquanto estivermos meditando em Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo tempos de crise. E a pergunta que surge é exatamente essa. O que fazer nesses tempos de crise? Nós vamos cair no desespero? Vamos nos tornar pessoas ascéticas, pessoas desconsoladas, revoltadas contra Deus? Vamos perder a nossa fé, a nossa confiança? Se você observa a palavra do Senhor desde o Velho Testamento, nós vamos perceber que todas as vezes que a igreja passava por tempos difíceis, tempos de crise, quer fosse de sequidão, de escassez, ou lá no deserto, ou nos vales, o que a igreja sempre fez no passado foi buscar a face de Deus, porque ela cria que ao fazer isso, as bênçãos do Senhor seriam derramadas sobre suas vidas de uma forma abundante e plena. E é exatamente isso que nós precisamos fazer nessa época que nós estamos vivendo, época de crise, época de pandemia atingindo assim o mundo todo. E aqui nós temos algumas lições próprias para a nossa circunstância nessa manhã. A primeira delas aqui nós encontramos no versículo 12, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Que nessa primeira expressão nós encontramos a primeira lição. O que Deus deseja, convertei-vos a mim. Essa expressão nos traz a ideia de que Deus deseja uma relação pessoal de cada um de nós para com o próprio Deus. Naquela época, o povo só poderia experimentar esse caminho aberto do homem para com Deus e de Deus para com o homem quando ele voltasse as costas para o pecado e quando ele colocasse a sua face em direção ao Deus Todo-Poderoso. E é exatamente isso que Deus está propondo a cada um de nós essa manhã. Convertei-vos a mim. Não é simplesmente um retorno à igreja, que é o templo. Mas, mais do que isso, é uma volta ao relacionamento profundo, íntimo com Deus. Veja bem que é diferente daquilo que os fariseus faziam. Porque no passado os fariseus amavam muito a religião, os costumes, mas não era uma comunhão plena e total com Deus. Então o que Deus deseja não é que você apenas volte à igreja ou faça determinadas coisas. Mais do que isso, é uma volta a Deus. Por que isso? Porque muitos buscam apenas a bênção de Deus,
mas não o Deus da bênção. Muitos querem a bênção, mas não querem o Deus que é a origem das bênçãos. Então essa primeira palavra do profeta nos diz que Deus deseja que nós tenhamos intimidade com Ele, comunhão com Ele, portanto, convertei-vos a mim, diz o Senhor. Só que o texto nos ensina uma segunda realidade. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ou seja, tem que ser uma volta ao Senhor, mas uma volta com sinceridade, uma volta com profundidade, uma volta não na superficialidade, tem que ser algo que provém do nosso coração. Por que isso? Porque há momentos na nossa vida que nós participamos de um retiro, que nós participamos de um culto especial na igreja, enfim, de um movimento onde você se sente impactado e as emoções vêm à tona e você começa a fazer lindas promessas, que agora vai levar Deus a sério, que você vai viver em comunhão com Ele. Só que essas promessas, passado pouco tempo, caem no esquecimento. Por isso Deus está dizendo que tem que voltar para Ele, mas tem que voltar para Ele de todo o vosso coração. Não pode ser apenas da boca para fora. Não pode ser apenas uma circunstância que você faz um voto agora e esquece aquele voto. Tanto é que a Bíblia diz que é melhor não fazer voto do que você fazer um voto de consagração a Deus e não querer cumprir esse voto. Porque quando você age dessa forma, na superficialidade, o amor da pessoa que faz ou que age dessa maneira pode ser comparado como um orvalho, que agora existe, mas logo dissipa. Os votos que fazemos no altar de Deus, eles não podem cair no esquecimento. Nosso cristianismo não pode ser um cristianismo raso, superficial, sem profundidade. Por isso Jesus está dizendo, convertei-vos a mim, mas convertei-vos de todo o vosso coração. O nosso problema é que muitas vezes nós cantamos hinos de consagração, só que nós não nos consagramos ao Senhor. Nós cantamos, quero ser um vaso de bênção, mas nos omitimos em falar de Jesus às demais pessoas que não o conhecem. Nós pedimos, Senhor, faz com que a tua luz brilhe na minha vida, brilhe a Jesus na minha vida. Só que nós estamos muitas vezes imitando mais o mundo do que o próprio Senhor Jesus. Não adianta cantarmos para Ele, tudo a Ti, Jesus, entrego, tudo a Ti entregarei, se lá no íntimo do meu coração eu não estou disposto a de fato entregar tudo a Ele. Se fizermos isso apenas na superficialidade, nós não somos em nada diferentes daquele povo na época de Isaías, quando o Senhor diz lá no capítulo 29, 13, eis que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, o que Deus deseja é que eu, você, tenhamos um coração quebrantado e sincero, um coração arrependido, um coração que se renda aos pés do Salvador. No contrário, nós seremos como aquelas igrejas do Novo Testamento. A igreja de Sardes, por exemplo, que tinha o nome de que vivia, mas o Senhor Jesus, quando olha para aquela igreja, diz, Sardes, tu estás morta. Ou quem sabe aquela igreja que se elogiava tanto, se vangloriava como a de Laodiceia, dizendo que ela não precisava de nada e nem de ninguém. Mas quando Jesus olha para ela, diz, Laodiceia, você nem sabe que és infeliz, miserável, pobre, cega, nu. Por quê? Porque não estavam se voltando para Deus com profundidade, era apenas da boca para fora. Em terceiro lugar, ele nos diz aqui que não apenas precisamos ter um relacionamento pessoal com Ele, não apenas temos que dar uma volta com sinceridade, mas no versículo 12 ele diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Sim, com jejuns. Por que jejuns? Porque a Bíblia menciona que quem jejua significa que tem pressa, tem fome de Deus, tem desejo de estar na presença do Senhor. Por isso se abstém de qualquer outra coisa para buscar a Deus. E olha,
O jejum que a Bíblia menciona não é você fazer greve de fome, não é você seguir um regime para emagrecimento. O jejum que a Bíblia diz é você se voltar para Deus em quebrantamento, com uma profunda honestidade, desejando realmente ter comunhão com Ele. Por isso a pergunta que o profeta faz, que é você deve voltar para Deus com jejuns, pergunta é essa: quando foi a última vez que você jejuou? Mas jejuou por quê? Porque você realmente deseja ter comunhão com Deus. O jejum, ele não muda a Deus. Na verdade, o jejum muda a nossa própria vida. É um instrumento da nossa própria mudança. Nós desejamos mudar. E é interessante que a Bíblia cita várias pessoas que realizaram jejum, mas tinha causas específicas. Quando você lê, por exemplo, lá em Crônicas, capítulo 20, versículo 3, você vai ver que Josafá, o rei, ele convocou toda a nação de Judá para jejuar. E como resultado, Deus libertou o povo das mãos do adversário. Na época de Nínive, lá em Jonas 3:5, a mesma coisa. Nos diz que a cidade toda de Nínive jejuou. E por causa disso, Deus lhe concedeu libertação. E aquela cidade toda não foi mais destruída. Na época da rainha Esther, se vocês se lembram, também que não apenas Esther jejuou, mas ela convocou todo o povo para jejuar. E como resultado, Deus poupou a nação toda daquele grande holocausto que estava aí sendo preparado. Por isso a pergunta é essa: quando foi a última vez que você jejuou? Para que Deus quebrantasse o seu coração, para que Deus mudasse a sua vida, para que Deus abençoasse a nossa nação. Infelizmente, o jejum tem sido uma prática muito esquecida em nossos dias atuais. E para irmos quase finalizando, o texto nos diz que convertei-vos a Deus de todo o vosso coração, isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Por que isso? Porque essa volta para Deus tem que ser com um quebrantamento, com pranto, com choro. Nós somos uma geração que é muito sensibilizada por aquilo que vê. Muitas vezes você está assistindo aí um filme, uma novela, um drama, e você se emociona. As lágrimas podem vir diante daquela cena que você está aí olhando, sensibilizado. Mas a pergunta que surge é essa: quando foi a última vez que você chorou por causa dos seus próprios pecados? Quando foi a última vez que você chorou por causa dos seus filhos, por causa da sua família, por causa da sua igreja? Você chorou por causa da nossa cidade, do nosso país, enfim, do nosso mundo. O quadro que nós vemos em nível nacional ou mesmo mundial é de crise. Há uma pandemia aí, há um choro, há um pânico, há um terror. E isso deve nos levar às lágrimas. E a Bíblia diz lá no Salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É promessa bíblica: se você estiver voltando-se para Deus, Deus não vai permitir que você volte com mãos vazias. Você vai voltar trazendo os seus feixes. Por isso que essa volta para Deus é uma volta urgente. Por isso ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Então, para concluir, essa volta precisa ser urgente. Diante desse texto, nós estamos numa encruzilhada. Por que encruzilhada? Porque só há dois caminhos. Há pessoas que vão seguir o atalho da derrota e do fracasso. Outras, porém, vão seguir o caminho oposto, que é o caminho da vitória. E é da vitória exatamente porque recorrem a Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, Ele pode fazer uma grande obra na nossa vida e, sobretudo, através da nossa vida. O que nós não podemos é ficar de braços cruzados. O que nós não podemos é fechar os olhos
diante desta realidade que aí está. O que a igreja precisa é caminhar na força do Senhor. O que a igreja precisa é buscar a face do nosso Deus. E é o que nós gostaríamos de fazer nesta hora. Nós vamos pedir para que Deus esteja nos abençoando. Baixe sua cabeça, vamos orar nesse instante. A Joraí pediu que orasse pela Adriana, que está trabalhando lá no hospital, pela família dela. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, que alegria saber que onde quer que estejamos, os Teus olhos estão fitos em nossas vidas, Teus ouvidos atentos ao nosso clamor, e nós estamos colocando diante de Ti o clamor do Teu povo. Nossa irmã Joraí, que pede pela filha Adriana, sair no trabalho, precisando da Tua bênção, da Tua direção. A dona Dolores, que está ali naquele hospital internado, e os familiares apreensivos, aguardando notícias. Tantas outras pessoas com seus problemas, com seus dilemas, aguardando uma providência do Senhor. Pai amado, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajude realmente, não apenas hoje, domingo, dia do Senhor, nos consagrarmos a Ti, mas que a nossa vida realmente seja mudada, transformada com sinceridade, para que o Senhor sare a nossa terra, para que o Senhor dê vida ao nosso mundo. Ouve, ó Pai, a oração de cada um dos Seus servos que está sendo feita, dirigida a Ti nesta hora. Nós pedimos e tudo desde já Te agradecemos, na pessoa querida e amada do Senhor Jesus. Amém. Queremos lembrar que daqui a pouco nós vamos ter também a Escola Dominical das Crianças. Então, desde já que você esteja aí se preparando, aguardando esse momento. Enquanto isso, nós vamos ouvir mais uma melodia e lembrando que as crianças devem estar aí atentas para colocarem os seus nomes, porque a minha esposa, as crianças que estiverem ouvindo atentas no momento certo, ela fará um sorteio, e se o seu filho ou filha estiver aí ouvindo, quem sabe, poderá ser o contemplado desse domingo. Ouçamos para concluir apenas esse último cântico de louvor ao nosso Deus. Agora começa de novo.
Nós vamos receber a bênção do Senhor nesse momento. Então, lembrando que daqui a alguns instantes, aqui uns 10 minutinhos, nós vamos ter a escola dominical infantil. 9h45 às 9h45 exatamente. E agora, queridos, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, santificações do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, irmãos, com todo Israel de Deus, hoje, aqui agora, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Até a noite, se Deus quiser. Vitórias em Cristo. Amém.